pedir proteção para todo o nosso grupo, que a gente consiga discutir o tema e aproveitar o máximo possível dele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus. Meu Deus, obrigado, Fernando. Vamos então à aula de hoje. Share. Muito bem, então ainda estamos na lei de sociedade, lei do trabalho, né? E agora a gente vai falar sobre a necessidade do trabalho. Eu vi que todo mundo está tendo que trabalhar, né? Mesmo nessa hora da noite. Bom, a lei do trabalho no Livro dos Espíritos, ela vem logo depois da lei de adoração, e depois a gente pode conversar um pouquinho disso, né? O que tem isso a ver com a adoração, né? Mas ela também tem muito a ver com toda a questão, né, de vida em sociedade e tal, né? Por isso que no programa da ESD ela está em uma posição um pouquinho diferente. Mas, então aqui é a lei do trabalho, e aqui as questões que a gente tinha adiantado, né? Por que o trabalho se impõe ao homem, qual o papel da educação moral nesses conflitos sociais, econômicos, né? E a questão da liberdade, igualdade e fraternidade, como é que isso ajudaria a transformar a ordem social. Bom, nós estamos em um número par, então dá para formar 3 duplas, né? A gente está com 10 minutos, mas vocês me avisem se for muito. Também, aí se for o caso, a gente ajusta. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos. Então, boas conversas e até daqui a pouco. Bem-vindos. Tá todo mundo aí? Voltamos. Ninguém ficou no caminho? Não, ninguém ficou no caminho. Deu tempo para falar o que precisava? Estou precisando de mais tempo? Não, tudo bem. Tá tudo bem? Tá Então, tranquilo. Então tá. Hoje, como tinha 2 pessoas, né, dá mais tempo para cada uma falar, né? Claro. É verdade. É Bom, nada, hoje começamos com a primeira pergunta, né? Por que a gente tem que trabalhar, gente? Hein? aqui no texto está bem, está colocando, né? O trabalho em tese para o ser em processo de evolução configura-se sobre 3 aspectos principais: material, espiritual e moral.
Uhum. E aí o Gilberto colocou muito bem os 3 aspectos, né, necessários, né, porque se impõe ao homem, material porque a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa de tudo, né? Uhum. É o aspecto material, você precisa de uma casa, você precisa se locomover, né? Uhum. Você precisa de um computador hoje, de um celular para estar aqui falando no grupo. E aí vem o aspecto espiritual, né? O aspecto espiritual é a fraternidade, né? É o olhar para o próximo. E o aspecto moral, que é a gente trabalhar as nossas... o nosso ponto fraco, né? Uhum. Eu acho que é o de todos nós, que é o egoísmo, né? Ah, sim. Ah, muito bem A colocado, cara. a individualidade, que é o que está pegando muito, esse individualismo que é horroroso, que eu Uhum. estou presenciando em algumas coisas na família. Então, trabalhar tudo isso e ter este olhar, né, indulgente, né? Uhum. É difícil. É, Mas resumindo, o Gilberto colocou muito melhor do que eu. Pode ah, falar, Gilberto. você colocou muito Não, bem, Jussara, você colocou tudo, Jussara. mas, Foi mas nem perfeito. por isso a gente não deixa de querer ouvir o Gilberto Não, não, também. não. O Gilberto é complementar. Mas ela colocou tudo em ordem, né? É, Perfeito. é. Gente, dos demais grupos, algum comentário ou pergunta do porquê que o trabalho é uma lei divina? A única coisa, né, Em resumo, é porque é uma forma da gente se aperfeiçoar, né? Da gente evoluir em todos esses aspectos que ela citou. É um aperfeiçoamento da nossa inteligência, né? É uma evolução. Inteligência e moral, né, Jussara? É. É isso. Mas o Gilberto ia acrescentar algo. não, eu ia um pouco na tua frase, né? Porque Deus, né, nos colocou e só entre nós dois, eu e a Jussara, a gente estava conversando, né? Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso. Então, por que o trabalho? Porque o trabalho vem tudo aquilo que a Jussara comentou, né? O trabalho é que nos faz nos movimentarmos, a ter valor e ter sentido as metas que a gente atinge e a evolução que a gente alcança, né? Então, o livre-arbítrio nos leva a fazer esses pontos aí que a Jussara corretamente colocou. Desenvolvimento intelectual, o progresso, isso no lado material, no lado espiritual, a fraternidade, para a gente também ter noção da espiritualidade, da imortalidade da alma, e no moral, é aquela coisa que todo dia a gente ouve, todo dia a gente lê, todo dia a gente se olha no espelho, mas estamos aqui para isso, né? A Jussara colocou também algo, né? Ah, puxa, mas vai demorar muito tempo. E aí a gente estava conversando quando você chamou. A gente deve começar a não olhar com esse olhar assim de tristeza ou de desânimo. A gente tem que olhar com aquele olhar. O dia importante é o hoje. O presente é o hoje. E é aqui que a gente tem que tentar mudar. Ah, mas eu erro, toda hora eu erro. Sim, a gente vai continuar errando, não vai ser do dia para a noite, mas quanto menos a gente errar, melhor. Então, tem um outro lado, né, muito interessante aí no trabalho, é o lado da compaixão própria, do amor próprio e da aceitação própria, da gente entender, bom, errei, tá bom, mas com um trabalho, com empenho, eu vou me Esforço. mudar. É muito legal isso que você trouxe, Gilberto, do presente, né? É o aqui e agora, né? O que vai ser depois, daqui a 1000 anos, só vai depender do que eu fizer agora, né? Sempre vai ser o momento
momento presente, e o que me é possível fazer nesse momento, né? Porque não somos perfeitos, né? Mas qual é o meu melhor nesse momento? Muito interessante. Tem uma frase que Eu acho que eu pus no grupo há um tempinho atrás. Se eu não pus, eu só vou comentar rapidamente. Uhum. Quem tiver chance, tem uma palestra, é longa, são 2 horas, mas do Haroldo, né? Do Haroldo Dutra, que se chama Nibiru, o planeta Chupão. Ah, Quem puder ver a palestra, ele vai entrar assim, no contexto todo, ele vai acabar pincelando o aspecto do trabalho para nós homens, uhum. né? Que isso vem já no Velho Testamento, na Sim. Gênesis lá, como porque Deus, por causa do pecado original, instituiu o trabalho. Na verdade, não é bem por essa razão, né? O trabalho existe justamente para nos ajudar. Mas... Muito bom. Gilberto, até te peço para recolocar, se você já colocou, é bem interessante, né? Falando da necessidade do trabalho, né, tem uma frase de Jesus que eu acho magistral, que ele diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Então, se Deus trabalha, se Jesus trabalha, quem somos nós para dizer que não precisamos Pois trabalhar? é. E tem gente que fala que quer morrer para descansar, né? E ainda tem gente que acha que vai descansar, né? Aliás, a gente vai ver isso na próxima aula, mas né, esse negócio de descanso em paz é conversa fiada. Essa é outra, é uma outra distorção que devagar a gente vai entendendo, Vai né? aprendendo, né? Ou Agora, seja, se Deus parar de trabalhar, Deus trabalha por amor, amor puro mesmo. Se ele parar de trabalhar, apaga tudo. Nós não temos nem saber o que aconteceu com a gente. imagina se ele parasse, né, Marco? A gente toda a natureza, tudo que está aí disponível para a gente, né? Então, no livro dos Espíritos, ele fala, né? O trabalho é uma lei divina, né? Faz parte. E a gente vai ver que, no fundo, a essência do trabalho é ser útil, né? E ser útil é servir, servir é amar, né? E aí a gente volta à base de tudo que é o amor, né? Ou seja, realmente a gente não trabalha para si apenas, mas a gente trabalha para o outro, né? Acho que vocês colocaram isso muito bem. E lá no início da Bíblia, infelizmente, o conceito de trabalho era um conceito de castigo, né? Ou seja, Adão e Eva, que tinha tudo ao alcance da mão, né? Bastava estender a mão, pegar a fruta, né? Quando eles são expulsos do paraíso, eles têm, a partir daí, ganhar o pão com o suor do próprio rosto, né? Como diz. Que é uma forma, né, dos antigos explicarem por que precisava trabalhar. Talvez eles não tivessem ainda a compreensão maior, né? Por isso, desculpa, não, eu já coloquei o link aí no grupo, Jorge, e é por isso que essa palestra eu achei interessante, porque o Haroldo ele linkou essa visão do Velho Testamento que para mim fez sentido o que ele falou, né? Que isso veio os espíritos que vieram exilados trouxeram essa noção de queda, de falha, e aí imagina, né? Que lei de trabalho que eles tiveram que encarar, sair de um planeta com a evolução que nós estamos hoje e chegar num local na idade da pedra, então foi duro, né? Mas isso que o Gilberto está falando é bem interessante, porque para nós espíritas, esse mito, né, da queda do paraíso é uma forma como os capelinos sentiram o seu degredo, né, seu exílio aqui na Terra, né? Eles saíram de um planeta muito avançado, né? Talvez tão avançado quanto é o nosso hoje, né? Então imagina, né? Toda vez que eu vou para o supermercado, eu digo para a mulher, eu vou caçar, né?
porque no tempo das cavernas, a gente precisava de comida, a gente saía para caçar, para pescar, né? Mas ainda está tudo lá em cima da prateleira, né? Não tem, o bicho não morde de volta, não tem nenhum problema, você não quebra o pé, não é atropelado pelo touro. Então, né, imagina você, de repente, nessa condição, e de uma hora para outra você está vivendo no mundo da Idade da Pedra, tendo que caçar, tendo que se... Né, tudo é difícil, tudo está por fazer, né? Isso é um baita recomeço, né? Nos dias de hoje, quando a gente fica 2 horas sem energia elétrica, o que a maioria faz? Fica feito louco em casa, feito Quando louco. isso aqui sai do ar, então, né? Pô, se descarrega o celular. Hoje em dia, então agora você imagina, né? Alguém que veio de capela, nós, né? Nós viemos de lá com todo esse contato, aí de repente, ó, você vai ter que aprender a fazer o fogo, hein? Você vai ter que pegar a pedrinha e friccionar até sair uma faísca. É isso aí. Mas o Construir bom um que fio arco e o bom é que flecha. eles não lembravam, né? Que eles tinham esse conhecimento. Estava lá guardadinho, mas eles, né? Mas na memória espiritual eles tinham essa Na memória saudade, espiritual, né? Aí era... É similar a nós, Jussara. Muitas vezes a gente tem assim uma saudade inexplicável de alguma coisa, provavelmente, né? O tal do, como é que fala aquela palavra em francês de você Déjà vu. ter vivido uma situação déjà vu. déjà vu. Uhum. Então, para eles deviam ter déjà vu muito intensamente. Como é que diz os japoneses têm banzo, né? A gente tem saudades, né? Esse tipo de coisa. Mas, olha, o trabalho ao longo da história sempre foi trabalho braçal, foi trabalho pesado, né? Trabalhavam as classes inferiores, né? As classes superiores não trabalhavam, né? Não, pelo menos, de botar a mão na massa, né? E dizem que a palavra trabalho vem do francês, né? Mas que era um instrumento de tortura, né? Na Idade Média, né? Se chamava tripalium. E aí depois veio o travailler, né? Do francês, e aí veio o trabalho, né? E tinha um sentido de sacrifício, de alguma coisa que era torturante, que era realmente dolorosa, né? Mas isso começou a mudar só aí a partir do século XIV, né? Quando começaram os artesãos e tal, né? E, enfim, aí as pessoas começaram a entender que o trabalho tinha a ver com usar os seus talentos e suas habilidades para alcançar um determinado fim, né? E hoje se define como qualquer ocupação manual ou intelectual, né? Porque o trabalho não é só um trabalho manual, o trabalho intelectual talvez seja o trabalho que predomina hoje no mundo, né? Esse trabalho que a gente faz aqui nos computadores e nos Zooms da vida e coisas desse tipo, né? E aí, por que o trabalho se impõe ao homem? Justamente para que ele se desenvolva de fato, né? Pode ser uma expiação, né? Mas sempre um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. E a pergunta que eu realmente gosto é essa seguinte aqui, que fala, né? Será que eu devo entender trabalho apenas por ocupação material? E aqui ele diz, não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Eu acho que isso para mim, todo esse capítulo, a lei do trabalho, eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente tem que gravar, né? Do ponto de vista espiritual, trabalho é toda ocupação útil. Útil por quê? Porque tem alguém que está sendo beneficiado pelo que eu estou fazendo, né? E se a gente for pensar, embora a gente sempre olhe trabalho como algo para ser remunerado, não necessariamente. A gente está falando do trabalho é o ato de servir, né? É usar o seu talento, sua habilidade, sua competência, né? Para outro, por bem comum, né? Isso é bem interessante. E hoje, né? Hoje talvez não, porque até a gente está em casa, né? Mas quando a gente trabalhava fora,
né? A gente passava muitas vezes mais tempo no trabalho do que dentro de casa, não é mesmo? Né? Lidando com gente Total. lá dentro do trabalho, com cliente, com fornecedor, né? E é assim, é uma enorme oportunidade que a gente tem no trabalho também de se desenvolver, né? É uma família um pouco ampliada, né? Tratar com respeito, tratar com atenção, né? Ter disciplina, né? Ser uma pessoa confiável, né? Ser uma pessoa prestativa, né? Então, quanta coisa a gente desenvolve por meio do trabalho, né? Se a gente realmente encarar o trabalho como um serviço. Sim, faz sentido? Sim. Faz. Total. Eu só, na definição anterior, né, essa tela que você colocou, assim, a única coisa que me chamou a atenção do próprio texto atual é que a palavra, né, de que trabalho vem originalmente de ser torturado, é porque mesmo hoje ainda falta, mas falta bem menos o trabalho moral e o trabalho espiritual, né, mais desenvolvido, porque a gente vê até recentemente que a relação muitas vezes era o mais forte abusando do mais fraco. Então, na Idade Medieval, mais ainda, né? Você falou, não, alguns trabalhavam os escravos, trabalhavam os serviçais, para justamente aqueles que tinham uma situação de poder ficarem, entre aspas, com menos trabalho e mais ociosos, né? Mas, graças a Deus, está mudando, né? Exatamente. Aliás, Mais ou a menos, né? beleza... Que hoje em dia ainda tem muito assédio moral no trabalho, né? Você vê, então, Infelizmente. como, né, quem está numa posição superior, em vez de usar isso, né, de uma maneira a ausentar, enfim, de apoiar, muitas vezes abusa, né, Jussara? Mas não deixa de ser uma oportunidade de aprendizado Sim, para ambas as partes, para quem assedia e para quem é assediado, viu? sem dúvida, sem dúvida. Antigamente seria chicoteado, né? Seria uma jornada um pouco maior, uma ração um pouco menor, né? Hoje você é humilhado ou maltratado de outras maneiras, ainda é errado, né? Ainda é errado quem faz isso, né? Então, e aí é onde que, né, a gente está nessas relações aprendendo, né? Sempre aprendendo, né? Como fazer isso de uma maneira mais humana, né? De uma maneira mais respeitosa, né? Isso para quem está numa posição de superioridade, de poder, e ao mesmo tempo para quem está servindo, né? Subordinado também, né? Ter respeito, ter, né? Disciplina, ter compromisso, assim por diante. Não é só a questão de assédio, não, também a questão do preconceito, né? Preconceito racial, né? E de gênero, né? Não é só racial. E de gênero, porque homem ganha mais do que mulher. Gênero, sexo. Gênero, racial também racial e assédio moral. De todo tipo, né? Tudo isso vai aparecer. Vai aparecendo. Aparece mesmo. Isso faz parte da própria evolução social, né? Eu acho que também a gente pode comentar que existem alguns trabalhos que vão contra tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Eu acho que tem trabalhos que vão contra o progresso moral, contra o progresso. Ele visa só o material, né? É outra questão, sem dúvida. É coisa para discutir mais tarde. Quem sabe depois na volta de volta nas férias. Nós vamos ter esses pontos de vista. O desmatamento, por exemplo, né, Fernando? Eu não pensei nisso, mas o meu filho trabalha na BRF e ele está querendo, ele falou, pai, eu não vou trabalhar mais na BRF, estou querendo outra posição, porque a BRF lida com a carne. Ele não quer matar o material, o animal. Então, olha onde a gente está chegando, né? E é interessante, né, porque a questão dos valores, do propósito, né, do respeito ambiental,
social, né? É uma questão que está muito presente nas pessoas e nas empresas, né? Embora não vamos dizer que está tudo 100%, né? Mas é uma questão da nossa época, né? Sim. As pessoas querem se associar a uma empresa que tem uma causa, tem valores positivos, né? Não é só ganhar dinheiro, né? Mas é fazer o bem. Estamos nos encaminhando para a questão 3, né? A humanidade. Estamos tentando, né? São sinais do tempo, né? Alguns fazem porque é conveniente, não por convicção, mas já é um... Quando a gente atingir, né? Pois é. A tríade, aí melhora. Mas então, agora Fernando e Rafa, qual o papel da educação moral nos conflitos sociais, né? Lembrando que aqui é um ponto do texto que ele fala sobre como garantir que todo mundo tenha trabalho, né? Então, eu estava conversando com o Rafa, e na minha opinião, a educação moral ela é um contraponto aos conflitos sociais. Se você não tiver educação, quanto maior a educação moral que toda a sociedade tenha, os conflitos sociais vão cada vez diminuir mais, né? E o contrário também é verdadeiro. Se você não tiver educação moral, a tendência é que os conflitos sociais sejam mais exacerbados, né? Eu acho que isso a gente vive até o dia a dia, né? A gente vê isso, ligar a televisão, você vai ver isso direto, né? É isso aí. Não sei se é esse ponto que queriam discutir, né? Não, mas é por aí, Fernando. Talvez só ouvir mais aqui os demais, o que acrescentariam, que vocês têm sobre isso. Então, é um pouco completando que a educação moral ajuda a eliminar, né? O orgulho e o egoísmo são os grandes problemas, né? Da humanidade. Eu acho que é bem a síntese é essa mesmo, Rafa. Alguém mais gostaria de acrescentar algo? Não. Tem um texto no final do capítulo que fala da lei do trabalho, é um comentário do Kardec, e até relativamente longo, mas é que ele fala justamente disso, né? Porque nós precisamos trabalhar para prover a própria existência, né? Mas para isso a gente precisa de trabalho. E a gente sabe que na sociedade nem sempre há trabalho na mesma, né, relação da procura e assim por diante, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aí recuperando, mas temos uns 14 milhões de desempregados. A estatística é essa, né? Sim. E aí ele mesmo fala assim, né, que a ciência econômica procura ter esse equilíbrio, né? Mas sempre vai haver altos e baixos momentos que essas coisas estão descasadas, né? E aí ele fala que a educação moral, que não é a educação formal, intelectual, né? Mas é a educação do caráter, né? Essa é a grande... Que talvez, de uma outra maneira, a gente poderia chamar de reforma íntima, né? Mas é assim, quais são os valores que deveriam animar cada uma das pessoas que está nesse mundo do trabalho, né? Não só oferecendo, como procurando, né? Ele fala de previdência, mas também fala vamos dizer, de que aqueles que têm meios de prover, que de fato coloquem isso à disposição, né? Então ele fala da educação moral, né? E aí ele fala a arte de formar caracteres, né? Que incute hábitos, né? Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, né? Então ele diz assim, existe uma massa de pessoas, né? De população, né? Que estão aí todo dia sem princípios, sem freio, né? Entregues aos seus próprios instintos, né? E seria de espantar, então, as consequências desastrosas que daí decorrem, né? Então, se as pessoas ainda não sabem se relacionar, se fazem assédio moral, ou se desrespeitam, ou se faltam com compromisso,
Tem uma série de coisas que deveriam estar presentes de todos os lados, né? E aí ele finalmente ele conclui dizendo isso, ó, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, para com os outros, de respeito a tudo que é respeitável, hábito que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis, né? E aí ele conclui dizendo que a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida, essa moral, pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos, né? Então, ele sempre bate nessa tecla toda vez que a gente fala dessas questões sociais, né? Como o Rafa falou, né? A educação moral é que vai tratar do egoísmo, vai tratar do orgulho, né? Que no final acaba criando a desordem e a imprevidência aqui, segundo Kardec, né? Então, não eliminando as outras coisas, né? Eu tenho uma pergunta para que me ajudem aí no grupo, talvez. Eu ando um pouco afastado das escolas, vamos dizer assim. Ainda existe como cadeira escolar ou cadeira curricular educação moral e cívica ou não? Não tem, né, Jussara? Não. Mas tem filosofia, não tem? Mas filosofia só lá para frente, só universidade. Nível universitário, né, que tem filosofia. Não tinha no ensino médio, não? Não, tem no ensino médio, gente. No ensino médio. Mas Minhas filhas tiveram no ensino médio filosofia. Eu tive também no ensino médio, filosofia e sociologia. Eu me lembro que meus filhos também tiveram. Mas já é quando já é adolescente, né? É verdade. Não, só perguntei porque, assim, lógico, eu tenho a idade, eu sou próximo do Marco Antônio e aí a maioria, eu peguei a época, acho que o Marco Antônio também, onde a gente tinha como cadeira escolar, curricular, educação moral e cívica. Nem vem, Gilberto. E eram passados valores para a gente que hoje a gente vê que a maioria, não vou generalizar, mas que boa parte da sociedade, não, isso é bobagem, imagina, não. E, pô, eu lembro que no meu boletim escolar tinha, uma das notas era educação, não da educação física, mas de comportamento. Comportamento. E lembro Gilberto, claramente. eu tive educação moral e cívica. Você pode até não tirar um 10 de matemática, mas não me vem aqui com um 8 que eu já vou te dar uma dura. Agora, no comportamento, se não vier 100, você aqui vai levar um escovão. Então, tudo bem, era diferente porque tinha o aspecto do medo. Ok, isso sim a sociedade teve que mudar. Só que, novamente, a gente, né, saiu da água e foi para o outro extremo, na minha maneira de ver, né? Perdeu-se alguns valores. Todo dia, todos nós, chegávamos na escola, enfileirávamos, hasteava a bandeira, cantava o hino. Eu acho isso importante. Tudo bem, tem o lado do orgulho, da nacionalidade, tem o lado que pode não ser tão positivo, mas tem o lado positivo. O lado de a gente aprender valores do tipo o que eu posso fazer até onde eu não atrapalho o outro, mas enfim. Mas esse é o civismo, né? É saber viver em coletividade. Coletividade. Eu também tive essa matéria. Mas eu também tive, gente. Eu tenho 53 anos. Não é só de quem não param, hein? Vocês podem parar com esse papo aí. Mas o pior... Eu também tive. O pior é que então vocês estavam todos disfarçando, é isso, né? Tá bom. Entendi. Tá bom. Tirar a distância na fila, tirar a distância. Entendi. Exatamente. Mas eu tive também na minha uma cadeira que é chamada Doutrina Social da Igreja, porque eu estudava num colégio, colégio católico.
católica, tinha muitas escolas católicas lá na cidade de Campinas. Então, eu vim em colégio, dando em colégio católico, desde o primário. Então, num determinado, na fase secundária, tinha uma doutrina social da igreja. E eu fiquei em segunda época dessa doutrina, estudar nas férias, para poder passar de ano. Não, mas só para a gente não sair do tema, eu só toquei no assunto porque, para mim, a educação moral, além da escola dar um apoio, ela é muito mais importante que seja no lar. O lar é que tem essa obrigação. O pai, a mãe é que tem essa obrigação de passar para os filhos a educação moral. A escola pode complementar, né? Certas coisas ajudam, né? Varrer a sua própria calçada, né? Cuidado. Coisas né? De viver junto, né? Fazer a vida melhor para si e para quem está em volta, né? Basta dizer que no lar, até uma certa idade, os filhos fazem exatamente o que os pais mandam. Total controle, não é verdade? Depois a escola não vai fazer nessa parte assim, muito infantil, a escola não faz nada, não. É verdade? A escola poderia ajudar, mas sem dúvida a base, Gilberto falou, é a própria família, né? Mas é isso, né? Como incutir bons valores, bons hábitos. Né? É isso que é, né? Por exemplo, quando você fala de desenvolvimento de liderança em empresas, né? Todo mundo quer uma dica, quer um truque, mas ninguém lembra assim, seja um bom caráter, né? Se você for um cara do bem, você vai ser um bom líder, né? Não tem mistério, né? Não tem assim um verniz, né? Tá dentro de cada um, né? É isso mesmo. Bom, e aí dando um passo seguinte, vem essa pergunta fácil, que é de que forma a liberdade, a igualdade e a fraternidade, ou seja, seus problemas acabaram, viu, gente? Vamos ser um mundo de regeneração feliz e tal. Como é que faz para... Porque isso está no texto, né? Como é que o texto fala como que a liberdade, igualdade e fraternidade podem, né, transformar a ordem social? Fátima. Eu e a Jussara. Olha, deixa eu lembrar só que esses grupos são aleatórios, viu, Jussara e Fátima? Não foi... A gente não escolhe, não. Então. Deve ser mesmo. Eu saí um monte de vezes com o Gilberto já. Acho que dá, né? Todos aí. A próxima vez, Jussara, se eu e você sairmos de novo, eu falo 3 números e você 3. E vamos jogar na loteria para ver se dá sorte. Dá sorte. É isso aí. Bom, então vamos lá, Jussara. A gente destacou 3 pilares importantes, né? Os principais, que um apoia o outro, um auxilia o outro, e sem esses pilares a gente não consegue ter uma ordem social e, por consequência, a gente não consegue ter o progresso da humanidade. Então, seria a fraternidade, a igualdade e a liberdade, né? E a fraternidade, ela mostra um resumo de quais são os deveres que o homem deve ter para com os outros, né? Para com os seus irmãos. E esses deveres, que seriam a abnegação, a tolerância, a paciência, a benevolência, faz com que, junto com a igualdade e com a liberdade, a gente consiga construir essa ordem social. Porque se a fraternidade não vier acompanhada da igualdade, a gente não consegue ter essa verdadeira fraternidade, porque
a liberdade sem a fraternidade faz com que o homem se entregue aí a valores baixos, às paixões, e é uma bagunça, uma anarquia. É a libertinagem, né? E a liberdade com a fraternidade, o homem tendo essa fraternidade, ele não vai ter como fazer um mau uso, ele não vai se jogar aí em más paixões. Então, ele vai ter uma ordem melhor na vivência com os seus irmãos, né? E com a igualdade acontece a mesma coisa, porque se a igualdade vier sem a fraternidade, aquele que é menor ou que é menos, ele pode se transformar num tirano para querer se sobrepor ao outro, né? Então, esse elo todo, esse auxílio mútuo entre as três coisas é o que transforma, né, a ordem social, se forem plenamente vividos, como fala aí na pergunta. Agora, para isso, a gente tem que atacar o mal pela raiz, que seria o orgulho e o egoísmo, né? Porque as duas pragas aí é que fazem com que o homem não consiga viver, né, na Terra com os irmãos, se respeitando em ordem e em paz, né, em felicidade e em tudo mais. E progredindo, evoluindo. Está muito bem colocado, Fátima. Jussara, quer acrescentar algo? Não, é isso mesmo que nós conversamos, né? Que os três são um elo, a fraternidade é o principal, né? Porque é o conjunto de deveres que o homem tem, né? Todos esses que a Fátima citou, mas eles têm que ser, os três têm que ser interligados para que a ordem social se estabeleça. É isso, em resumo. Viu como é fácil, gente? É só fazer isso. Engraçado que quando a gente começou a conversar, a gente achou que a pergunta era mais difícil. Mas aí a gente foi trocando ideia, foi organizando os pensamentos, e não foi, acho que não foi difícil. Muito legal, Fátima. Explicar não é difícil, né? Difícil é fazer, né? Gente, comentários, perguntas sobre isso. Hoje a aula está rapidinha. Eu tenho só uma reflexão para nós, né? Porque ótimo. Essas três ideias, né, ocorreram em 1789 a 1799, na França. E aí vem a dúvida, por que não deu certo? Se eles ergueram a bandeira, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Excelente pergunta. Igualdade. Aí eu acho que a gente já ouviu a resposta, já foi falado pelas duas, elas comentaram, né? Do orgulho e do egoísmo. Eu acho que não houve fraternidade, essa é a grande verdade. Exatamente, né? Mas, Gilberto, olha que interessante, né? Esse é o lema da Revolução Francesa, né? É o liberté, igualité e fraternité, né? E o teretetê também, né? Mas o poder é outro fator, né? Outro fator que distorceu, né? O caso de Napoleão. Napoleão, ninguém imaginava que o Napoleão, que veio com uma missão assim espiritual de implantar, foi o precursor da democracia, ninguém imaginava que ele, na verdade, fez uma coisa maravilhosa, né? Tanto é que o Beethoven chegou até a compor a Sinfonia número 3, a Heróica, em homenagem a ele. Mas quando ele passou a ser ditador, o Beethoven simplesmente tirou a dedicatória da Sinfonia. Tirou a dedicatória, porque ele, na verdade, traiu totalmente a missão dele, né?
Virou um ditador. E depois você viu o que ele aconteceu, invadiu a Rússia, tudo mais, o que ele estava pretendendo, na verdade. Então, o poder é outro fator aí. Não digo que seja um egoísmo, mas é o terceiro fator. Mas o ponto é que realmente não viveram, né, o lema, né? Principalmente a fraternidade. O que eu ia comentar é que é curioso, né, na questão política, né, a gente tem sempre o espectro da esquerda e da direita, que, aliás, também surgiu na Revolução Francesa, né? A esquerda eram os que se sentavam à esquerda, a direita eram os que estavam à direita. Então, a esquerda era o terceiro estado, né? A direita estava o primeiro e o segundo, que era a nobreza e o clero, e do lado, né, todos os camponeses, burgueses, etc., estavam no outro lado. E sempre entre direita e esquerda há essa questão, né? A direita é muito mais ligada à liberdade e a esquerda é muito mais ligada à igualdade, né? Como se um polo fosse suficiente para dar conta da ordem social, como, na verdade, o que a gente leu aqui é que você precisa não só dos dois, mas também da fraternidade. Principalmente, né? Principalmente, que é a base de tudo. O texto deixa bem claro, a fraternidade é a base, né? É a base, mas não existe nenhuma corrente política que fale de fraternidade, né? Fala das outras duas coisas como se eu pudesse só ter uma ou pudesse só ter outra. E eu preciso das três, a começar pela fraternidade, né? Porque, como Kardec fala, se eu não trabalhar esse espírito fraterno, se eu não trabalhar o meu egoísmo, o meu orgulho, todo o resto se corrompe, né? O que o Marco trouxe sobre o Napoleão é porque ele era um egoísta e o orgulho em pessoa, né? Ele, na verdade, era a reencarnação de César, né? Júlio César. Verdade, seria exatamente. E ele ainda carregava aquilo nele, né? Ele não foi capaz. Dito no livro X, né? Que ele veio com essa missão. Com a missão fabulosa que ele tinha pela frente, Mas é isso, né? Então, quando eu vejo hoje em dia toda a polarização que a gente vive, né? Política, né? E que você olha para o outro como sendo o demônio, eu falo, gente, isso... E assim, e quem olha para o outro achando demônio, ele é o justo, né? E você pode virar do outro lado e é a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, vai substituir um pelo outro e vai dar a mesma coisa, porque ninguém ainda aprendeu a ser fraterno, ninguém aprendeu a ser tolerante minimamente com o outro, né? Não se coloca no lugar do outro. Então, vamos ainda bater cabeça e sofrer até a gente aprender que precisa ser fraterno, né? Mas o Jorge, sem defender nada, quando a gente também amplia assim a visão mundial, infelizmente, essa polarização voltou novamente, infelizmente. Então aí a gente começa a entender algumas coisas, né? Como o Chico falava, o meu receio é uma terceira guerra nuclear, não veio a guerra nuclear, mas vem movimentos do plano espiritual para conter um pouco e chamar atenção, né? Falar, olha para lá, não vai só aí. Mas... São as intolerâncias, né? A minha salvação é eliminar o outro, né? Isso aparece de várias formas, né? E é como se a pessoa dissesse esse é o mal e ele precisa ser eliminado. E a gente sabe que, do ponto de vista de Deus, todos somos filhos de Deus, todos merecemos ser salvos, entre aspas, né? Porque não é essa a salvação, né? Mas o mal não é para ser destruído, é para ser redimido, né? Ele é para ser incorporado. Jesus perdoou, né? A gente ainda não consegue perdoar. Mas é isso, gente. Está super bem explicado. Eu tenho até um passo a passo aqui. Esse texto está num livro de obras póstumas do Kardec. Ou seja, é um texto que Kardec escreveu, ele desencarnou
e só foi publicado depois que ele desencarnou, né, pela mulher dele que organizou esse livro. Esse aqui é o famoso túmulo de Kardec lá em Paris. Dizem que é um dos mais floridos, né? Basicamente são espíritas brasileiros que devem levar essas flores, né? Porque Kardec na França é um desconhecido, né? Mas está aí o busto dele, o Menhir, né? A gente estava falando de Asterix, né, Marco, no início. Esse daqui vem dos gauleses, né? Porque celebra o passado do Kardec como druida, né? Kardec era um druida numa encarnação anterior. Né? Aquele tempo do Asterix, ele estava lá. Ele foi um daqueles lá, né? Que fazia aquelas poções mágicas. O Asterix e o Obelix, né? Mas isso aqui eu não vou repetir, vocês já falaram, né? A fraternidade são esses, né, resume os deveres do homem para com os outros, né? É a caridade evangélica na sua aplicação máxima, né? Então, você vê como... aliás, eu fico emocionado quando eu leio assim Kardec, porque ele é de uma clareza, de uma lógica, né, tremenda. Você vê que está tudo ligado, né? Não tem ponto sem nó aqui, né? E aí ele fala, né, que a fraternidade é a primeira linha, né, a base, né? Sem isso não tem igualdade, não tem liberdade, né? E aí ele fala, a igualdade vem primeiro, porque aí você, né, começa a tratar todo mundo como irmão, né? Então, não tem medo, né? Não tem orgulho, né? Você elimina o orgulho, e a partir daí você pode agir em liberdade, porque se todo mundo se quer bem, se todo mundo é fraterno, não tem que ficar cerceando a ação do outro, né? Basicamente isso. E aí é que foi, né, na minha maneira de ver, por isso que eu perguntei, falei, na Revolução Francesa, esse elo que você fala da fraternidade para a igualdade é que não houve. O que houve foram as classes submissas, inferiores e sofridas quiseram se vingar da nobreza e quiseram eliminar. Aí foram no caminho errado. Viraram os tiranos, como a Jussara. Viraram os tiranos, Robespierre e por aí vai. O terror, né? Exato. É como muita revolução faz mesmo, né? Acaba virando algo igual ou pior do que aquilo que quis substituir. Né? É verdade. Então é isso daí, né? E aí ele diz, né? Sem a fraternidade, né? Então, sem a igualdade, sem a fraternidade, é isso aí, né? Conduz aos mesmos resultados, né? Sob o pretexto da igualdade, o pequeno rebaixa o grande, toma o lugar, se torna um tirano por sua vez. É isso mesmo. E é isso, gente. Então, vocês veem como Kardec é atual, né? Como é que ela nos ajuda a olhar para esse mundo que está tão, assim, né? Polarizado, e a gente poder entender que o fundamental é a gente exercer a caridade, né? Ser fraterno, né? É isso que realmente pode mudar alguma coisa, né? E que começa conosco, né? Porque a gente não muda ninguém, só, no máximo a gente pode mudar a si próprio, né? E isso também é outra coisa assim revolucionária, né? Outro dia eu estava relendo o texto do Humberto de Campos, quando ele encontra Judas. Não sei se vocês conhecem esse texto, é de um livro chamado Crônicas de Além Túmulo, né? E ele vai até Jerusalém e vê um espírito lá. E aí ele pergunta, quem é aquele sujeito ali, né? E aí o guia que está com ele diz, é Judas. E aí ele fala, posso falar com ele? Então ele é meio ousado. Não, pode sim. Aí ele foi lá e conversou e tal. Né? E Judas, ao relatar, né, a história dele como Judas, né, que ele já era um espírito redimido, né, enfim, ele fala, olha, realmente eu fiquei fascinado pela questão política. Né? Ele olhou para o evangelho como uma proposta política. E ele olhava Jesus e dizia, Jesus é muito bonzinho, né? Eu vou precisar agir
por ele para realmente poder transformar, conseguir o apoio do Sinédrio e lutar contra os romanos e tal. Então, ele tinha uma ideia de que o evangelho ia se impor de uma forma pela força, né? E ele se enganou redondamente, né? Então, quando ele põe Jesus no meio do Sinédrio, achando que Jesus ia, né, encantar aquela gente, Jesus simplesmente, né, se cala, né? E aí, obviamente, é julgado e condenado, né? Porque Jesus não ia, né, fazer esse papel, né? Mas então ele disse que foi muito arrependido, porque ele não entendeu realmente qual era a proposta, né? E aí Judas, não sei se vocês sabem, ele reencarna várias vezes, né, em preparação, mas a grande redenção dele é reencarnado como Joana d'Arc. Então Judas vem como Joana d'Arc, que de novo é traída, né, é julgada de forma injusta e é martirizada, como Jesus também foi. E aí é quando ele se vamos dizer, resgata, né, todo aquele problema que ele criou, né? Então, essa é a história. Mas quando você fala essa igualdade e fraternidade, a gente se depara com uma questão, naturalmente, naqueles tempos que veio essa frase, no tempo da França, nós não tínhamos, assim, não prevalecia. A ideia, a proposta foi essa, sem dúvida nenhuma, mas não tinha uma força fundamental aí, que era a parte amorosa, do amor ao próximo, na verdade. Coisa que está sendo desenvolvida hoje, através a própria religião não se combatia. Os protestantes, os evangélicos eram controlados. Houve muita guerra entre protestantes e católicos, né? Muito martirizado. O espiritismo estava surgindo, ia surgir ainda. Então, vocês vejam que não existia essa parte de amor, que é a parte realmente que constrói, que transforma as coisas, na verdade. E isso está sendo desenvolvido agora, a questão de um pouco mais de dois séculos, talvez, está desenvolvendo, né? Essa questão do amor ao próximo. E isso aí, então, é o que vai fazer essa transformação ao longo dos anos, né? Mas temos muito chão pela frente para poder isso aí, na verdade, vigorar, né? E vocês veem, por exemplo, quando você faz uma coisa por amor, como Deus faz, por exemplo, você não se cansa. Se você trabalha por amor em qualquer coisa, você não se cansa. Se passa dia e noite trabalhando, aquilo está na sua alma. Então, é por isso que Deus vai ser sempre eterno, porque ele tem muito amor. Tudo que ele faz é por amor. Tanto é que ele cria as personagens da tua instrução e coloca na mente das criaturas que ele cria já essa percepção, não é verdade? Todas as leis, as suas próprias leis estão na nossa própria mente desde o começo, depois vão ser desenvolvidas. Então, você observe, a hora que o amor estiver implantado no coração de todos nós, na nossa mente, no nosso trabalho, essas coisas se normalizam, mas isso nós temos muito chão pela frente ainda. Entendeu? Isso mesmo. É isso mesmo. É o chão para que todos façam, né? Mas isso já vem acontecendo. E tá aí o exemplo do filho do Fernando, né? Buscando ser coerente, né? Então as coisas estão caminhando, né? E no final de tudo a gente vai ver que vai ser sempre o amor, né? O amor é a religião universal, né? E como dizia João, Deus é amor, né? Então, como o Marco fala, quando a gente age no bem, quando a gente é caridoso, é como se a gente estivesse conectando essa ponte amorosa, né? E esse amor estivesse passando por nós, nos nutrindo e, ao mesmo tempo, né, alcançando as pessoas que necessitam, né? Então, é a maior força do universo, né? Não há dúvida, é o amor. Exatamente. Então, nós temos assim na solidariedade, na fraternidade, é verdade? Na compreensão, compreender de uma forma muito importante você desenvolver o amor, porque você olha para a pessoa com outros olhos, compreendendo o que acontece com essa pessoa para agir dessa maneira. Então, a compreensão é uma das bases do amor, que vai se constituindo amor dentro de nós mesmos. Então, solidário, ser fraterno, colaborar com a cesta básica, por exemplo, é um gesto, não é verdade?
Então, tudo isso aí faz parte da construção do que seja o amor propriamente dito. Porque o amor não é você olhar para a pessoa, que pessoa linda, e se apaixonar por ela. Isso não leva. Isso aí é puramente uma fantasia que, ao longo do tempo, se desfaz. Então, o amor, na verdade, é essa participação compreendendo nas coisas, que vai se construindo no dia a dia através da nossa própria vivência em sociedade. Isso. E em sociedade, não só para cumprir, por exemplo, nossas obrigações sociais, mas também compreendendo as pessoas com que nós próprios convivemos. Entendeu? Isso que é fundamental. E Marco, e o trabalho é uma forma de amar, né? Por isso que ele está junto com a lei de adoração, né? Porque é uma maneira de servir a Deus, né? Trabalhando, né? E aqui tem uma mensagem de Meimei que eu acho bem interessante, que ela fala do trabalho, né? E ela fala assim: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos, né? Essa é a terapia ocupacional, né? Quando a gente trabalha, a gente esquece dos problemas, né? Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Essa é a parte material, né? Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariamos o respeito e a cooperação dos outros. Então, aqui vê o trabalho como meio da fraternidade, né? E da relação, né? De você ter essa mutualidade, né? Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu. Não atende aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. E ela conclui dizendo: trabalho é uma instituição de Deus. Sem dúvida. Resume bem, né? O que a gente falou aqui essa noite. Muito, muito bonita a mensagem dela. E é isso, gente. Perguntas, comentários? Não? Caminhando aqui para o nossa conclusão. Muito bom, vamos trabalhar então, né? Mas antes a gente vai dormir, descansar, amanhã a gente trabalha. Nós vamos trabalhar. Aliás, e espero que a gente trabalhe do lado de lá, né? Isso eu ia lembrar também, Gilberto, ainda bem que você não deixou esquecer. E à noite a gente trabalha também, porque o espírito não dorme, quem dorme é o corpo. Então, sempre com uma boa oração, quem sabe a gente não possa ser útil lá do lado de lá também, né? É isso Acho mesmo. que faltou, viu, Jorge? Faltou depois falar alguma coisa sobre o trabalho, as questões de necessidade de repouso e tudo mais, está aí na. Essa é a próxima aula, essa é a próxima aula. Faltou necessidade de repouso e tudo mais. A sair um pouco da forma de trabalho para ter um momento de distração, para sair um pouco daquela responsabilidade seguida que você não para, vira uma máquina. Isso aí faltou alguém. Não faltou. Ele acabou de dizer que é na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar disso. Bom. Ótimo. A próxima aula, o tema é limite do trabalho e do repouso. Então, vamos falar do outro lado. O lado bom. É isso aí, tem isso também. Tudo com equilíbrio, né? Senão a gente fica doente por outras razões. Né? Mas é isso, gente. Quem faria a prece, então, para nós? Eu faço. Tá ótimo, Gilberto. Obrigado. Nós, então, possamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, agradecer aos amigos espirituais pelo envolvimento que têm semanalmente e diuturnamente com cada um de nós e principalmente com Jorge, que tem nos trazido reflexões e oportunidade de estudo. Que nós também possamos envolver
em vibrações de paz, aqueles que não puderam, por motivos de força maior, estar presentes, e que, ao longo da semana, não nos esqueçamos de refletir, se possível reler ou buscar outras leituras positivas que nos ajudem a caminhar a nossa reforma íntima. Que a prece que o Senhor nos ensinou possa considerar terminado essa etapa do trabalho da mente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em novas tentações. Livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. semana. Boa semana. Olha que a aula só tem 1h30.